virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aonde que aparece a vinda do Senhor como ladrão? Dentro do próprio livro do Apocalipse. Na sexta taça. E a vinda do Senhor como ladrão é só uma. Na sexta taça, o Senhor Jesus ainda não veio. Olha o que ele diz. Lê com atenção agora. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora. Aqui ele diz que vai guardar a igreja, e a igreja guardada, ele vem. Ele não está dizendo que ele vem para guardar a igreja. Ninguém vai ser arrebatado antes porque acreditou que vai ser arrebatado antes. Ninguém vai ficar porque acreditou que vai ficar. O que vai definir o seu arrebatamento é a sua santificação. Mas se você se preparou para o pior, é melhor, não é? A paz do nosso Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Espero que sim. Esse é o terceiro vídeo da nova série do arrebatamento. No vídeo anterior eu falei sobre 1 Tessalonicenses 4. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, verifica aí o link no comentário fixo. Vai ter uma playlist e eu vou adicionando os vídeos na playlist, para você poder acompanhar através de uma playlist. Esse daqui é o terceiro vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre um verso muito usado na linha do arrebatamento, na linha pré-tribulacionista. Ele é mais usado na linha do pré-tribulacionismo. Eu sou pós-tribulacionista e quero explicar para vocês esse texto dentro de um contexto maior que eu acredito ser mais fiel com as Escrituras. Apocalipse 3:10. Ali o Senhor promete livrar a igreja de uma hora de uma provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. E realmente eu acredito nesse texto. Só que eu vou explicar ele de uma maneira mais simplificada e dentro de um contexto. Vamos ler o texto. Está aqui, Apocalipse 3, verso 10. É o texto que é lido. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui a linha pré-tribulacionista argumenta que o Senhor prometeu livrar da hora da grande tribulação. Não está escrito o texto ali, não está escrita a palavra grande tribulação, mas é válido, né? A hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E é justamente a igreja de Filadélfia. Aí depois vinha a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que está ali corrompida, e aí eles dizem, acredito que quase todas as linhas do pré-tribulacionismo diz isso, que a igreja de Filadélfia é a igreja agora. E aí a igreja de agora iria ser arrebatada e iria ficar a igreja de Laodiceia para a grande tribulação, porque o Senhor Jesus prometeu a sua vinda aqui, não é? Venho sem demora, não é? Mas olha só a falta de contextualização do próprio contexto. Por exemplo, a linha pré-tribulacionista também afirma que o apóstolo Paulo pregava o arrebatamento na sua própria época. E não tinha nada a ver com as igrejas, não é? Se você for olhar Apocalipse 2, do verso 20 ao 25, presta atenção. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Está aqui, prometendo a vinda. Venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele está prometendo a vinda. Agora em Apocalipse 2, do verso 20 ao 25, para a igreja de Tiatira, diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Verso 21, no topo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Verso 22. Eis que prostro em cama, bem como em grande tribulação. Olha aqui, grande tribulação. Não está falando do fim? Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita.
Verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que será no tempo do fim. Outra carga não jogarei sobre vós. Verso 25, presta atenção. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ele está prometendo a vinda para a igreja de Tiatira, não é só para a igreja de Filadélfia. E se ele prometeu para a igreja de Tiatira, ele não mentiu na sua promessa. Se as igrejas estudassem o contexto todo, iria entender, pelos milênios, pelos tempos, pelas 7 cabeças da besta, pelo 8º rei, que isso remontaria a um contexto lá no futuro. Uma outra hora eu vou explicar isso num mapa mental com mais detalhes. Mas se eu estivesse no tempo dessas 7 igrejas históricas, lendo o Apocalipse com atenção, como deve ser lido, eu iria entender que o Senhor não viria nessa época. Eu iria entender as comparações. Então, para Tiatira, ele está prometendo a vinda também, né? Prometeu para a igreja de Pérgamo, agora para a igreja de Tiatira, e vamos para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, do 1 ao 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aonde que aparece a vinda do Senhor como ladrão dentro do próprio livro do Apocalipse? Na 6ª taça. E a vinda do Senhor como ladrão é só uma. Na 6ª taça, o Senhor Jesus ainda não veio. Mas significa que os que vão estar vivos para a vinda do Senhor vão participar de todas aquelas pragas? Claro que não. Olha para as pragas do Egito. São semelhantes às taças da ira de Deus. E o Senhor foi poderoso para guardar o seu povo de Israel lá na terra e não no céu. Guardou na terra, para que as pragas não pegassem no povo de Israel. Assim vai ser no tempo de agora. O poder de Deus não está limitado. Quando ele prometeu guardar o povo da hora da provação, ele não está falando de arrebatar. Irmão, se o Senhor quisesse provar o arrebatamento secreto, seria ali a melhor oportunidade para o Senhor selar ali, quando ele falasse, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu arrebatarei vocês da hora da grande tribulação. Checkmate, não tem mais o que se discutir. Mas o Senhor não fez isso. Ele prometeu guardar, não no céu. A única maneira do Senhor guardar o seu povo é no céu? Não é, porque no Egito ele provou que ele é poderoso para guardar o seu povo na terra, com as pragas caindo na terra. E assim está acontecendo em Apocalipse. Entendeu? Aí, Apocalipse, nós vimos, né? Ele prometeu para 3 igrejas que ele vem. E na igreja de Filadélfia, olha o que ele diz. Lê com atenção agora. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora. Aqui ele diz que vai guardar a igreja, e a igreja guardada, ele vem. Ele não está dizendo que ele vem para guardar a igreja. Ele está dizendo que ele vai guardar a igreja para ele vir. Isso quer dizer que vão ficar pessoas vivas para a vinda do Senhor. E se vão ficar pessoas vivas para a vinda do Senhor, e essas pessoas não podem receber a marca da besta, então vocês têm que estudar mais a palavra de Deus para entender o que é ir para o deserto, o que é ficar longe dos olhos da serpente. Esse é o contexto da palavra. Porque a igreja de Esmirna, pode ver que ela representa uma das 2 testemunhas. A igreja de Esmirna passa pela morte. O Senhor fala, vocês vão ser presos. Satanás vai matar algum de vocês. E, parafraseando, eu não vou livrar. Vocês vão morrer. E ele se apresenta para a igreja dizendo, isso diz aquele que esteve morto e reviveu.
Ou seja, se eu morri, fui perseguido e revivi, vocês também têm que ser fiel até a morte. Para a igreja de Filadélfia, ele promete livramento. Porque, de fato, o apóstolo Paulo, entendendo o mistério, mesmo sem Apocalipse, pelos profetas, ele disse que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos passarão pela morte. Não significa que vai ser arrebatado antes. Entendeu? Então aqui as pessoas invertem o texto. Aqui o Senhor está falando que vai guardar a igreja da hora da tribulação e guardada ele vem. Mas a linha pré-tribulacionista disse que ele vem para guardar a igreja. E não é isso que o texto está dizendo. Entendeu, irmãos? Esse é o contexto geral das Escrituras. E eu não preciso fazer, se eu estivesse inventando aqui as coisas, eu não precisaria de todo esse malabarismo, se é que alguém pode achar isso malabarismo, né? Eu não precisaria de tudo isso para pregar uma coisa que, na verdade, não é o mais agradável. O mais agradável é ser arrebatado antes. Mas e se a palavra não está falando isso? Você não vai perder a salvação. Ninguém vai ser arrebatado antes porque acreditou que vai ser arrebatado antes. Ninguém vai ficar porque acreditou que vai ficar. O que vai definir o seu arrebatamento é a sua santificação. Mas se você se preparou para o pior, é melhor, não é? Você já está no lucro se você fazer parte da linha pós, ainda que não entendendo todo esse mistério. Já está no lucro por isso. Eu preferiria que fosse arrebatado antes. Irmãos, quem não iria preferir uma coisa dessa? Mas se a palavra diz que tem pessoas que vão ficar e que vai ter que ter toque de trombeta para o povo se preparar para a batalha, para dar testemunho diante da face da besta, e que ninguém subiu antes, eu acho que isso nos trará galardão, não é? Se eu estou pregando a linha pós, dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação, e o Senhor Jesus vem antes, se quem estiver vivendo santificação vai ser arrebatado. Agora, se eu estou pregando ao contrário e o Senhor Jesus não vem, eu acredito que aí vai ter perda de galardão. Eu acho que o dano é maior. Não é verdade? Mas o mais importante aqui que eu quero destacar é o seguinte: o Senhor não está prometendo a sua vinda somente para a igreja de Filadélfia, e quando ele diz que vai livrar, ele não está dizendo que vai arrebatar. Então a gente tem que ser fiel no contexto, pelo menos imediato, né? Tá bom, irmãos? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se não entenderam, assista os vídeos relacionados que eu falei para vocês. Verifica também a inscrição no canal para ajudar o canal a crescer. Eu conto com isso, isso vai ajudar bastante. Vai ajudar os irmãos a se despertarem para a palavra de Deus. Ainda que eles continuam sendo pré-tribulacionistas, pelo menos eles vão entrar num contexto maior das Escrituras. Porque o que vai definir o nosso arrebatamento não é a linha que nós vamos escolher, e sim a santificação que nós vamos viver. A linha que nós vamos escolher e ensinar vai definir o galardão. Eu acredito assim, que isso tem a ver com galardão e não com salvação. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Até os próximos estudos.